Olá, queridos irmãos. Desejo a todos um excelente domingo, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam sobre a vida dos irmãos, que resolveram tirar uma horazinha do seu tempo no domingo, que é o dia do Senhor, para estudar a palavra em profundidade. Então, começo pedindo que Deus abençoe profundamente a sua vida. E também peço que aí onde você está, na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, ou com seus filhos, ou sozinho em algum outro lugar, que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar pedindo que o Senhor nos dê graça e que o seu Espírito Santo seja sobre nós, para que nós possamos receber unção poderosa dos céus para entendermos, compreendermos a sua palavra e sermos completamente transformadas por ela. Oremos. Senhor, pedimos que a tua boa mão seja sobre nós. Pedimos que o teu Espírito Santo nos visite de uma forma especial. Pedimos, ó Deus, que ele ilumine a nossa mente, ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender as verdades da tua palavra e sermos impactadas por ela. Que ela seja como um diamante esmerilhando a nossa vida, lapidando-nos para que possamos brilhar à luz de Cristo, para que possamos salgar com o sal que vem do Senhor para dar sabor a essa terra caída, cega, controlada e dominada por Satanás, que impede que o povo, ó Deus, entenda, compreenda a mensagem da tua palavra. Mas que quanto a nós, tua igreja, o teu Espírito abra nossa mente, para que o nosso entendimento seja completamente tomado por uma ação poderosa do teu Espírito, para que compreendamos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, no domingo passado, nós estudamos na parte introdutória do Novo Testamento, que nós chamamos de Introdução ao Novo Testamento, parte 4. Então, bem-vinda à Introdução ao Novo Testamento, parte 5. Nosso objetivo é estudar toda a estrutura do Novo Testamento. E eu vou começar fazendo uma pequena recapitulação do que nós estudamos na aula passada. Nós começamos, então, com a divisão de todo o Novo Testamento. E vimos que o Novo Testamento ele é composto de 27 livros. Todos eles foram escritos em grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, mas o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego. Existem dois tipos de grego. Existe o grego clássico e existe o grego koiné, que é chamado grego popular. O grego clássico é o grego que nós encontramos nas obras de Homero, como na Ilíada. Mas são obras que se chamam como um grego clássico, um grego literário. O grego do Novo Testamento, por sua vez, é chamado de grego koiné. Koiné no sentido de ser a língua falada pelo povo. Não é o que nós diríamos, não é a língua formal, não é a língua padrão, é a língua popular. Então, os escritores do Novo Testamento, com uma certa reserva para o livro de Lucas, que é Lucas, dos livros de Lucas, que são o Evangelho de Lucas e Atos, que tem um grego bem melhorado, porque Lucas tinha uma formação acadêmica, não é? Ele era um médico, então tem um grego melhorado, mas, em regra, o grego do Novo Testamento é o grego koiné, o grego popular. São 27 livros. 4 deles são biográficos, que se referem à vida de Jesus. Um deles, que é o livro de Atos, é um livro histórico. 13 deles são chamados cartas paulinas, porque foram escritas por Paulo. 8 delas, também, mais 8 cartas, são chamadas de cartas universais ou cartas gerais,
porque foram escritas por vários autores e também endereçadas a uma comunidade indefinida, ao povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra. E o último livro é o livro do Apocalipse, que é um livro profético. Como vimos, no Velho Testamento nós tínhamos 5 livros profetas maiores e 12 livros profetas menores. No Novo Testamento temos apenas o livro de Apocalipse. Ainda na aula passada, nós vimos sobre os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E vimos que esses evangelhos, todos eles estão centralizados em narrar a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição e a sua ascensão aos céus. Todos eles sobre a sua própria perspectiva. Também vimos que Mateus olha Jesus pelo lado messiânico. Então, para Mateus, a finalidade dele é mostrar aos seus destinatários que Jesus era o Messias. E aí ele começa mostrando a descendência real de Jesus na sua genealogia e mostra também que em Jesus cumpriram-se as profecias do Velho Testamento e toda a parte ritualística. Já o livro de Marcos mostra Jesus como servo, servo de Deus e servo do homem. Ele faz uma mudança completa na filosofia grega que só valorizava aqueles que chegam em primeiro lugar. É da Grécia que nós temos as Olimpíadas, é da Grécia que nós temos o pódio, a coroa para aquele que chega em primeiro lugar. Então, a filosofia de Jesus é ele vai servir a Deus, vai servir ao homem, e na filosofia do Novo Testamento, na filosofia do Senhor Jesus, o maior é aquele que serve. Já Lucas, ele apresenta a pessoa de Jesus do ponto de vista histórico, ele faz uma pesquisa profunda, ele examina todos os materiais que ele tinha disponível à época. Claro, deve ter feito também entrevistas com os próprios discípulos, aqueles que ainda estavam vivos na época, para escrever o seu livro. Não é? E Lucas tem também uma segunda motivação, que é, já no final, mostrar o progresso do Evangelho, que começou em Jesus e que se espalhará depois por toda a face da terra. Já João tem uma finalidade, mostrar Jesus como Deus, Jesus do ponto de vista divino, mostrar Jesus como aquele que era antes de todas as coisas e como aquele que sempre existiu. Isso está aí revelado em João capítulo 1, versículo 1. Também vimos que João enfatiza que mesmo Jesus sendo Deus, ele entra na história através da sua encarnação, do seu nascimento virginal e toma a forma humana, assume a própria natureza humana, não é só a aparência, não é só a forma, ele era um ser humano completo, com sentimentos, com emoções, com alma, capaz de se cansar, de sofrer, de chorar, de sentir fome. É um homem, um ser humano com todas as suas características, com exceção de uma, que é o fato de ele ter nascido sem pecado. Né? Daí a intervenção direta divina no útero de Maria, para que não houvesse a participação de José, e se houvesse a participação de José, certamente Jesus nasceria com pecado. Então foi uma intervenção divina, soberana, para que, como disse o anjo, o ente santo que há de nascer, de ti será chamado Filho de Deus. Nós vimos todas essas questões, vimos também que nos 4 evangelhos, Mateus é testemunha ocular e João é testemunha ocular. Eles estiveram com Jesus, eles andaram com Jesus desde o início do seu ministério até o momento da sua ascensão. Já Marcos e Lucas, eles não foram testemunhas oculares. Contudo, Marcos, ele era aquele que auxiliava a Pedro e ele escreveu as reminiscências de Pedro, ou seja, ele escreveu segundo Pedro passava para ele as orientações. Lucas era companheiro de Paulo, só que Lucas, como vimos no início, ele escreveu seu evangelho baseado em uma pesquisa histórica. Vimos ainda que os 3 primeiros evangelhos
são conhecidos como evangelhos sinóticos, significa evangelhos que são parecidos, não é? Vimos também que João, por ser completamente diferente, ele é chamado de joanino e não de evangelho sinótico. Por quê? Porque João olha Jesus de uma perspectiva diferente, ele olha Jesus como Deus, como divino, e ele também vai enfocar a vida de Jesus mais nos atos que aconteceram no seu ministério em Jerusalém, enquanto os outros três vão focar o ministério de Jesus na sua maior parte na Galileia, onde ele passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e onde ele passou a maior parte também do seu ministério, né? Vimos que Mateus escreveu seu evangelho possivelmente em 63, Marcos em 60, Lucas também em 63, e João, o último deles, que foi em 85 a 95, e aí nós podemos entender que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, Mateus e Lucas usaram o Evangelho de Marcos como referência, e João é um pouquinho diferente. Vimos também que, por ter sido Marcos o primeiro evangelho a ser escrito, e ele ter sido usado pelos outros dois evangelistas, tanto por Mateus como por Lucas, nós vimos que dos 661 versículos de Marcos, não é, 606 estão dentro de Mateus, significa 91,67% de Marcos está dentro de Mateus. E vimos que em relação a Lucas, 53% do livro de Marcos foi utilizado por Mateus, por Lucas, ou seja, 350 versículos dos 661 de Marcos estão dentro do livro de Judas. Vimos também que a palavra evangelho significa boas novas, as boas novas a respeito da salvação trazida por Jesus. Vimos também que as boas novas pode ser a própria pessoa de Jesus, o próprio Senhor Jesus são as boas novas trazidas do céu para nós, e vimos que esse evangelho ele é imutável, não pode ser mudado, ele está completamente completo, ele está totalmente concluído e ele não pode ser mudado nem por seres angelicais. Muito bem, então aqui, exatamente aqui nós começamos a nossa aula de hoje. Então, Deus abençoe você, Bíblia aberta, seu material de rascunho na mão, seu caderno de anotação, seus lápis de destaca-texto, para que você não perca absolutamente nada. Então, vamos ao nosso passeio pelas Sagradas Escrituras de hoje. E vamos começar exatamente onde nós paramos. Nós paramos no livro dos Apóstolos, não é? Nos Atos dos Apóstolos. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que esse livro é um livro histórico e que ele também foi escrito por Lucas, que era companheiro de Paulo. Então você vai encontrar no livro de Atos o momento posterior à ascensão de Jesus. Jesus é assunto aos céus e já imediatamente começa o livro de Atos dos Apóstolos, com os apóstolos recebendo de Jesus uma palavra que nós vamos ver daqui a pouco. Está em Atos 1:8, tá bom? E aí ele vai se desenrolar por todo um período e no final ele não tem uma conclusão. Se você prestar atenção, o livro de Atos dos Apóstolos ele não tem uma conclusão. Por quê? Porque esta conclusão do livro de Atos só vai poder ser escrita depois, no final, com a vinda de Jesus. Até lá, nós, Igreja do Senhor, continuamos escrevendo o livro de Atos. A sua vida, a minha vida, a vida daqueles que você tem ganhado para Cristo, a vida da família que você da qual você faz parte, que serve ao Senhor, a vida da igreja onde você adora o Senhor. Nós somos a igreja militante, nós somos a continuação da igreja primitiva, nós continuamos escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, porque o Espírito Santo continua agindo em nós, operando em nós, agindo por meio da sua igreja e fazendo a obra de Deus sobre a face da terra. Outra coisa bem interessante no livro
de Atos dos Apóstolos é que são dois personagens principais, né? Na verdade, o personagem principal é o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas, alguns comentaristas, inclusive, costumam dizer que o livro de Atos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, é o Espírito Santo agindo na vida da igreja que realizou tudo que ali está escrito, não é? Mas, do ponto de vista humano, são dois personagens principais que aparecem. Todo o livro de Atos está estruturado em cima de duas personalidades. A primeira é Pedro, que recebe a incumbência do Senhor e dá continuidade conduzindo a igreja, e ele vai fazer isso sempre em relação aos judeus. Em um momento específico, ele vai levar a palavra também aos gentios, mas o foco maior é para os judeus. Lá no capítulo 8 de Atos, Paulo aparece pela primeira vez quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi assassinado. Paulo é aquele que dá ordem para matar, Paulo é aquele que guarda a roupa daqueles que iriam assassinar Estevão a pedradas, e é aquele que desencadearia uma perseguição ferrenha contra a igreja do Senhor Jesus, matando, prendendo, perseguindo, fazendo com que as pessoas negassem a fé em Cristo Jesus. Mas aí Paulo desaparece no capítulo 8 e volta no capítulo 13. Então, a partir do capítulo 13, Paulo entra em cena, Pedro vai aparecer de forma mais esporádica e o evangelho muda de direção. Ele sai da direção que antes estava focado só nos judeus e passa a ser focado também nos gentios, e a gente vai ver aí esse processo. E aí eu quero compartilhar com você, aqui na tela, para que você entenda. Isso está escrito em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Aí você sublinha aí na sua Bíblia. Primeiro livro é o livro de Lucas, tá? Então você sublinha na sua Bíblia e aí você vai destacar lá, aqui, primeiro livro, você vai colocar Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, é a mesma pessoa a quem ele endereçou o seu evangelho, né? O Evangelho de Lucas. E ele diz: relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o Evangelho de Lucas vai desde o momento que ele disse, né, dos ensinos de Jesus até o momento em que ele vai ser assunto aos céus. E ele diz: a estes também, que é os apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressuscitado, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus vem, realiza todo o seu projeto de salvação, isso está no Evangelho. E ele foi assunto aos céus. Mas antes de ser assunto aos céus, Lucas abre aqui um parêntese para dizer, olha, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele passou 40 dias com os apóstolos, ensinando, orientando, conduzindo, vamos dizer assim, dando os arremates de todo o ensino, de todo o discipulado que ele fez com eles durante aqueles 3 anos. E aí, ele diz o seguinte: e começando e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, Jesus, de mim ouvistes. E qual era essa palavra? Qual era essa promessa? Ele continua dizendo: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Que dias?
daqueles 40 dias que ele passou com eles. Então, essa foi a palavra do Senhor. Não saiam de Jerusalém, aguardem que eu vou mandar a promessa do Pai sobre vocês, não muito depois desses dias, desses 40 dias que eu estou com vocês. E aí, o que aconteceu então? Deixa eu só tirar aqui, para voltar para a nossa tela. Feita essa promessa do Senhor, no capítulo 1, versículo 8, fica bem claro o que Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, essa é a promessa, e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas aí, no grego, é mártir, ou seja, serão pessoas que estarão habilitadas, capacitadas a entregar a sua vida, tá? Ou melhor, a perder a sua vida, todos eles de forma muito violenta por amor a mim. E ele diz: sereis minhas testemunhas, e ele estabelece o padrão em Jerusalém, que é onde eles estavam, em toda a Judéia, que é toda a área maior, onde ficava o que antes era conhecido como o Reino Sul, não é? Em toda a Judéia, Samaria, que era a capital do Reino Norte, e até os confins da terra. E ele expande o evangelho por todo lugar. Isso no versículo 8. Agora, acompanhe comigo. Jesus ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, dando um curso super intensivo a respeito de como tudo havia se cumprido nele aos discípulos, e ele promete: olha, fiquem em Jerusalém, porque não muito depois desses dias, desses 40 dias, vocês receberão o batismo com o Espírito Santo, é a promessa do Senhor, e aí Jesus disse que depois que eles recebessem esse derramado Espírito Santo, eles seriam capacitados para se tornarem em testemunhas, em mártires, para pregar o evangelho dele em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Muito bem. E aí o que acontece? Do capítulo 1 ao capítulo 8, a igreja continua em Jerusalém. E eles estão crescendo em Jerusalém, eles estão multiplicando-se em Jerusalém. O Espírito Santo de Deus está agindo poderosamente na vida da igreja através da vida dos apóstolos. Mas eles ficaram em Jerusalém. Eles se acomodaram em Jerusalém. Eles estavam bem em Jerusalém. É interessante que às vezes Deus abençoa as nossas vidas. Deus nos capacita, Deus nos concede bênçãos e Deus nos faz promessas, mas nós nos acomodamos com as benesses do Senhor. Ao invés de nos voltarmos para aquilo que Ele determinou para as nossas vidas, nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos com um bom trabalho, nós nos acomodamos com uma boa faculdade, nós nos acomodamos com o namoro, com o noivado, nós nos acomodamos com os filhos, nós nos acomodamos com as graças e bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas e nós esquecemos o compromisso maior que tínhamos com o Senhor. Foi o que aconteceu com a igreja. Primeira mensagem, foram 3.000 pessoas salvas. Segunda mensagem, mais 2.000 pessoas. Em 2 mensagens, a igreja tinha 5.000 membros. E depois, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele vai dizer assim: acrescentava dia a dia os senhores que iam sendo salvos, e ele fala depois, crescia mais e mais o número de crentes, e depois ele muda a palavra para dizer, e era multidão o número daqueles que creram. Então ele vai aumentando, mas tudo isso, todas essas bênçãos que estão acontecendo em Jerusalém, mas Jesus tinha dito que era Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Talvez o Senhor tenha dito para você ir bem mais longe do que você tem ido até aqui. Quando você começou a receber as bênçãos do Senhor, foi salvo, foi poderosamente convertido, começou a servir ao Senhor, a ler a palavra, a orar, a se consagrar, a jejuar, Deus começou a operar na sua vida, Deus começou a abençoar a sua vida, e você, depois de um tempo, se acomodou, como a igreja se acomodou. Para tirar a igreja do comodismo, às vezes dói um pouco. Para tirar a igreja daquele seu estado de, de
de conformismo com todas as bênçãos que eles estavam recebendo, foi doloroso o processo. Acompanhe comigo Atos capítulo 8, versos de 1 a 3, parte A. Naquele dia, no dia em que Estevão foi assassinado, essa foi a primeira coisa. Um homem como Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, um diácono da igreja, um homem poderoso nas Escrituras, um homem cuja, diz a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus agia nele de uma forma absolutamente poderosa. Esse homem teve a sua vida ceifada ainda novo, a pedradas. Quando as pedras batiam no seu corpo, ele estava em pé. À medida que as pedras foram ferindo, machucando a cabeça, o rosto, o corpo, e a vida começou a esvair-se do seu corpo, ele caiu de joelhos, não para chorar, não para reclamar, não para colocar-se diante de Deus como uma vítima, mas para erguer os olhos e ver o Senhor Jesus de pé ao lado do Senhor para recebê-lo e para fazer a sua última oração com as últimas forças do seu corpo. Ele disse: Pai, perdoa-os. Como Jesus disse na cruz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E aquele homem, naquele dia em que ele foi morto, aquilo foi um estopim, porque naquele dia levantou-se grande perseguição contra toda a igreja em Jerusalém, toda a igreja. Veja, havia nas duas primeiras mensagens 5.000, depois foram muitas pessoas se convertendo. Ele diz que todas essas pessoas, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, que são exatamente as duas regiões para as quais Deus os havia mandado originalmente. Então veja que às vezes Deus precisa chacoalhar a nossa vida. Deus precisa fazer uma reviravolta na nossa vida para que eu e você sejamos recolocados no prumo da existência humana que ele determinou para as nossas vidas. E é por isso que às vezes nós somos acometidos de algumas coisas que a gente não entende. Às vezes, essas situações adversas, complicadas, dolorosas, que causam cicatrizes na nossa vida, como foi a morte de Estevão, é a forma como Deus às vezes nos coloca de volta no seu caminho. A Jesus diz que ele é o bom pastor, e o instrumento que o bom pastor usava era um cajado. O cajado, ele tinha uma parte longa e uma parte feito curva. A parte feito curva era para pegar a ovelha quando ela estava num precipício e trazê-la de volta. Mas a outra parte mais longa era quando uma ovelha que era muito rebelde saía se desgarrava, o pastor batia com aquela parte mais longa do cajado e quebrava a perna da ovelha. Quando aquela ovelha tinha sua perna quebrada, se ela ficasse ali, ela ficaria à mercê dos lobos. Então, o bom pastor coloca aquela ovelha sobre os seus ombros, cuida do seu ferimento. E aquela ovelha, porque não tem para onde ir, não tem como se locomover, ela fica na total dependência do pastor. E o pastor vai curando, vai tratando as feridas, e quando ela já está completamente curada, aquela ovelha não se desvia mais, não se desgarra mais, porque ela está muito apegada com seu Senhor. Então, a dor, o sofrimento, a luta, o desespero pelo qual você está passando, pode ser o processo doloroso pelo qual o Senhor está colocando você sobre os ombros dele, cuidando das suas feridas para te recolocar no caminho. Pense nisso, meu irmão. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande planto sobre ele. E aí aparece a pessoa de Paulo. Paulo, porém, assolava a igreja. É Paulo que aparece aqui, como eu disse para vocês, no capítulo 8. Ele vai aparecer aqui e vai sumir. E durante o período que vai do capítulo 8 ao capítulo 13, Paulo está assolando a igreja, está perseguindo, está matando cristãos, está determinado a destruir o evangelho, a destruir o cristianismo. Pois bem, Jesus disse: Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. A gente vê que parou em Samaria. E onde estão os confins da terra? Deus estava preparando com Paulo, que vai reaparecer lá no capítulo 13, como eu disse para vocês. Então aqui está o mapa para você ver. A gente tem aqui, olha, Samaria,
toda essa área aqui, olha, essa área, eu vou destacar aqui para vocês com um apontador laser. Olha, toda essa área aqui é a Galileia. Foi aqui que Jesus passou a maior parte do ministério dele. Toda essa parte aqui de baixo é a Judéia. É aqui que Jesus vai ser julgado, morto, sepultado, ressuscitado e assunto aos céus. Este riozinho aqui todinho é o Rio Jordão, que sai lá do Mar da Galileia e desemboca no Mar Morto. Para você ter uma ideia, toda a igreja estava aqui, ó, em Jerusalém. De Atos 1 a 8, a igreja estava aqui. Com o impacto da morte de Estevão, ela foi dispersa por essa região todinha, que é a Judéia, e depois foi dispersa por essa região, que é a Galileia, e depois Paulo vai expandir esse evangelho até 3 continentes. Coisa extraordinária. Veja como Deus age, como Deus opera. Então, volte aqui comigo. Vimos o livro de Atos dos Apóstolos, vimos como ele ainda está sendo escrito, vimos como Deus, para colocar a igreja de volta no prumo, ela levantou uma perseguição, uma situação extremamente difícil em que aqueles irmãos que haviam se convertido e que moravam em Jerusalém perderam casa, perderam bens, tiveram de fugir, tiveram de sair com as suas famílias, tiveram de morar em outros lugares e sem nada e reconstruir as suas vidas, mas à medida que eles reconstruíam as vidas deles, na verdade, Deus os estava colocando de volta dentro do seu plano para a vida de cada um deles, como Deus pode estar fazendo com a minha e com a sua vida. Muito bem. Depois do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos então as cartas de Paulo. Já vimos que são 13 as cartas de Paulo. Você precisa entender agora algumas coisas bem importantes sobre as cartas dele para que a gente entenda essa estrutura do Novo Testamento. Então, primeiro, das 13 cartas, algumas delas foram direcionadas a igrejas. Então, nós temos a carta aos Romanos, que é a igreja que estava em Roma, aos Coríntios, que é a primeira e segunda, que foram cartas escritas à igreja da cidade de Corinto. Né? Quando nós formos estudar esses dois livros, nós vamos perceber que existiu uma outra carta, mas que esta não veio para o Novo Testamento, portanto, não foi considerada inspirada, ela se perdeu em algum momento. E Gálatas, que é a igreja da cidade de Gálatas, e primeira e segunda Tessalônica, que também era para a igreja que estava na cidade de Tessalônica. Né? São primeiro e segundo Tessalonicenses. Então, essas cartas de Paulo aqui foram endereçadas a igrejas. Nós vamos ter que ter uma divisão também um pouquinho diferente. Aí, o livro de Romanos, querido, é um livro teológico. E por que ele é o primeiro que aparece? Porque essas 13 cartas de Paulo, elas não estão distribuídas de forma cronológica. Romanos não foi o primeiro a ser escrito, tá? Nem Filemon, que é a última carta, foi a última a ser escrita. Elas estão colocadas, como a gente vai ver daqui a pouquinho mais também, com mais detalhe, elas foram colocadas na sua sequência por tamanho, por conteúdo. Então, Romanos é a carta mais densa de Paulo e Filemon é a mais é a mais fininha delas, né? É a menos densa. Enquanto Romanos tem vários capítulos, Filemon só tem um. Então, por aí vocês tiram essa conclusão de que não é uma ordem cronológica, mas uma ordem considerando a quantidade, a densidade de cada livro. Então, vai do mais volumoso para o menos volumoso. E as cartas deles estão divididas assim. Essas que nós estamos mostrando para vocês foram escritas e dirigidas a igrejas específicas. Muito bem. Vamos aqui dar uma caminhadazinha. Vou mudar aqui a posição, né? Temos também as chamadas cartas da prisão. Quais são essas cartas? São as cartas de Efésios e Filipenses, Colossenses e Filemão. Por que são chamadas cartas da prisão? Porque quando Paulo as escreveu, ele estava preso em Roma.
e de dentro das grades ele escreveu esses livros: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios é um tratado fantástico, espetacular a respeito da salvação, a respeito da eleição, a respeito da predestinação, a respeito da salvação pela fé. É lá em Efésios 2, no versículo 1, que diz que a fé, a salvação, vem pela graça de Deus. É dito que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja que Paulo mostra que quando o Senhor nos resgatou, nós estávamos espiritualmente mortos. Quando o Senhor nos resgatou, nós estávamos sem nenhuma condição de nos voltarmos para Ele. E porque nós estávamos mortos, nós não poderíamos reagir. Porque estarmos espiritualmente mortos, nós não poderíamos ouvir a Sua voz. Porque estávamos espiritualmente mortos, nós estávamos separados espiritualmente dele. Então, a salvação que nos foi concedida é uma intervenção divina na nossa alma. É um processo onde o Espírito Santo intervém na nossa alma e realiza uma coisa chamada novo nascimento, regeneração. O Espírito Santo vai lá na nossa alma e nos regenera, nos traz a vida, gera em nós a fé para que nós possamos crer em Cristo Jesus e, ao crermos, recebermos a vida eterna. E aí, lá no versículo 8, ele diz que a salvação é puramente pela graça, né, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Tudo isso está nessa carta de Paulo aos Efésios, que foi escrita da prisão. Filipenses é considerado uma carta do riso, da alegria, porque inúmeras vezes Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Veja que as circunstâncias não podem apagar o fervor da vida de um servo de Deus. Paulo está na prisão, cadeias nos seus pés, guardas do seu lado, mas lá da prisão ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele diz assim: essas cadeias aqui antes têm contribuído para o progresso do evangelho. Sabe por quê? Porque todos os dias os guardas que faziam a guarda pessoal ali de Paulo tinha que ficar com ele preso ali, acorrentado junto com ele. E o camarada acorrentado do lado de Paulo, sem poder sair para lugar nenhum, o que que Paulo fazia? Evangelizava. Que é interessante que vai dizer depois, lá no livro de Atos, que em função dessa prisão, toda a guarda pretoriana romana ouviu o evangelho. Que coisa extraordinária. Não é à toa que, como nós vimos nas aulas anteriores, o evangelho entrou na casa de Nero, na casa dos demais Césares que nós já vimos, operando, salvando e manifestando também a graça de Deus. Temos aí também Colossenses e temos Filemão. Filemão é um livro em que Paulo escreve para uma pessoa que ele conhecia, que tinha um escravo que havia fugido e que, por plena condução divina, esse escravo foi parar com Paulo. Ouviu o evangelho, se converteu. E ao se converter, Paulo resolveu devolvê-lo ao seu legítimo dono. Mas ele diz: agora você está recebendo não mais um escravo, você está recebendo um irmão em Cristo, alguém que foi lavado no mesmo sangue que você. Irmãos, olha como Deus faz. O evangelho tira barreiras, barreiras sociais, tira barreiras que são estabelecidas por questões financeiras, por questões de estudo, por questões de intelectualidade, por questão de raça, de cor, de sexo, homem ou mulher. O Evangelho tira tudo isso, porque o nosso Deus nos constitui para si numa raça eleita, numa nação santa, para a glória do Senhor Jesus. Então, essas são chamadas cartas da
prisão. Muito bem. Além disso, nós temos depois as conhecidas ou chamadas cartas pastorais. Todas as que nós estamos vendo são cartas de Paulo. E elas são consideradas cartas pastorais por quê? Porque elas foram endereçadas a pastores. Ela foi endereçada a Timóteo, que era um jovem pastor, e a Tito, que também era um pastor. Timóteo, por exemplo, foi pastor na igreja de Éfeso. E nessas cartas, Paulo orienta esses pastores a como lidar com situações específicas na igreja, a como tratar com heresias que estavam surgindo, a como tratar com a mordomia na igreja, como por exemplo, como lidar com as mulheres que ficaram viúvas ainda jovens, como lidar com aquelas mulheres que são viúvas, mas que já são velhas, como é que a gente faz a distribuição dos recursos da igreja para abençoar um ou outro. É assim que Deus faz. E outra coisa, Deus levanta líderes dentro da igreja. Como é que eu reconheço esses líderes? Paulo está ensinando a Timóteo e a Tito, quais são as credenciais para esses homens serem ordenados presbíteros ou diáconos. Paulo diz que esses homens têm que ser homens de reputação ilibada, têm que cuidar bem os seus filhos. Seus filhos têm que andar debaixo da graça do Senhor Deus. Ele vai dizer que tem que ser homens cheios do Espírito Santo, que não tem que ser homens que não sejam apegados a dinheiro, a bebida, tem que ser homens que vivam uma vida absolutamente santa, consagrada ao Senhor. E agora eu digo para você que está me ouvindo, caso Deus tenha lhe chamado como um líder e você não está integrado nessas verdades que eu acabei de descrever, vá para os pés do Senhor, do joelho dobrado e peça a misericórdia do Senhor, porque é nesses livros que ele diz que nós temos que ser apresentado a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É nestes livros que Paulo vai dizer: Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir para julgar vivos e os mortos, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, prega a palavra, porque haverão dias em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de líderes que vão dizer para eles somente aquilo que eles querem ouvir. Enquanto a você, Timóteo, Tito, prega a palavra, irmãos, há necessidade da pregação verdadeira da palavra. Nunca se teve tanta pregação nas televisões falando a respeito da palavra, mas não é um ensino genuíno da palavra, é um ensino que vai para aquele outro lado do que Paulo disse, que são homens que seriam levantados para pregar o que o povo quer ouvir. O que Deus quer que nós preguemos ao povo é de que ele está separado de Deus, que o pecado distanciou de Deus. O que eles querem é fazer com que as pessoas se aproximem deles para que eles tirem benefícios disso. Mas nós que fomos chamados e recebemos a orientação de Deus é para denunciar o pecado, é para dizer que Cristo Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos, é para dizer que se nós não entendermos, não compreendermos o mistério, a obra da cruz de Cristo, nós continuaremos inimigos de Deus. E que se nós não o recebermos, não recebermos a obra que ele realizou em nosso favor, nós continuaremos nos nossos delitos e pecados, mas se o Espírito Santo de Deus abrir a nossa mente para que nós entendamos essa verdade, nós seremos transformados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, nós nasceremos de novo, nós teremos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, nós teremos o selo do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e quando o Senhor voltar, só um selo poderá ter sobre nós. Nós nunca poderemos ser selados com o número 666, porque o número 666 é um número que identifica alguém que pertence, que tem vínculo com as trevas. Nós temos vínculo com a luz e o Espírito Santo de Deus já nos selou. E ele diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até aquele dia. Tudo isso está nesses livros das cartas de Paulo. Coisa maravilhosa. E aí,
O que eu disse para vocês, voltando aqui um pouquinho mais, com mais detalhe, é que as cartas estão dispostas em ordem do maior para o menor, do mais volumoso para o menos volumoso. E, além disso, do ponto de vista cronológico, anote aí, nos seus assentamentos, que a primeira carta de Paulo a ser escrita foi a de 1 Tessalonicenses, e possivelmente a última foi a de 2 Timóteo. Coisa maravilhosa. Vamos lá comigo. Chegamos então às cartas gerais. Por que cartas gerais ou universais? Porque são vários autores e elas não foram dirigidas, como a de Paulo, a uma pessoa específica ou a uma igreja. Elas foram encaminhadas à comunidade cristã como um todo, por isso, gerais ou universais. A carta aos Hebreus, alguns comentaristas entendem que ela foi escrita por Paulo, mas esse não é um consenso. Existem também aqueles que dizem que a carta aos Hebreus foi escrita por Apolo, que aparece no livro de Atos como um homem poderoso nas Escrituras, que Paulo, inclusive, o convida para ir à igreja de Éfeso para cuidar da igreja, né? E ele se recusa porque tinha outros propósitos na sua vida, talvez depois tenha ido para lá, mas era um homem versado nas Escrituras, e como o livro de Hebreus é um livro bem profundo, é um livro que vai pegar o Velho Testamento e vai descortiná-lo dentro do Novo Testamento, vai explicar detalhes sobre o Velho Testamento, tudo se cumprindo na vida de Jesus, então é um livro bem profundo. E agora o que é interessante é que no livro de Hebreus ele vai dizer que nós estamos, pelo menos a igreja naquela época, né, estava muito tempo na igreja, mas precisava que fosse ensinado a ela de novo os rudimentos, as bases rudimentares da igreja, da fé cristã, porque simplesmente estavam na igreja há anos, sem nunca terem estudado profundamente as Sagradas Escrituras. Depois de Hebreus, nós temos o livro de Tiago. Tiago é um livro prático. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus, tá? Irmão físico, irmão biológico de Jesus, irmão por parte de mãe de Jesus, tá bom? E ele escreve a sua carta, que fala sobre fé. É uma carta extremamente prática. Ele vai dizer, ele vai condenar aqueles que fazem divisões na igreja. Ele vai dizer que a sua fé não pode ser uma fé que está para cima, que está para baixo. Você não pode ser de ânimo dobre. Você tem que ser firme, tem que ser alicerçado sobre a rocha. Ele vai falar que Elias, que foi um grande profeta do Velho Testamento, era um homem sujeito a nós, mas ele orou com instância e por 3 anos não choveu, e depois ele orou de novo e choveu. E ele está dizendo, você é igual a Elias. Deus pode usar a sua vida para fazer tantos milagres como ele fez na vida de Elias. Você, meu irmão, como eu e como todos os outros que o Senhor escolheu, são pessoas simples, mas Deus pode agir poderosamente na sua vida, porque Deus não está interessado no que você pode fazer por Ele, mas naquilo que Ele pode fazer através de você. É lá no livro de Tiago que ele vai dizer: tem alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, unja com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. É nesse livro que ele vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, porque muitos crentes dentro da igreja estão enfermos, estão adoecidos por causa do pecado. Pecado enferma, pecado mata, do ponto de vista físico, embora não possa mais matar a sua alma, porque você já foi lavado, comprado e regenerado no sangue do Cordeiro. Temos as epístolas também de João, o apóstolo, são as epístolas que falam muito sobre o amor. Então, se você quer aprender sobre o amor, está aí. Você quer aprender como tratar as pessoas com carinho, o evangelho ele fala filhinhos, filhinhos, é assim que ele trata os seus leitores. E depois tem as cartas de Pedro também, tá? Escritas a várias comunidades. Livro de Pedro combate de forma veemente aí os falsos profetas, os falsos ensinamentos, e Judas, que se baseia em boa parte também nas cartas de Pedro, vai denunciar também o pecado. Judas começa dizendo que o propósito dele era escrever sobre a salvação,
mas Deus o fez mudar de, de finalidade e ele passa a escrever sobre a defesa da fé. Então, é algo muito interessante. E algumas coisas no livro de Judas são bem difíceis de serem entendidas, como, por exemplo, Jesus ter ido pregar os espíritos em cadeias. Bem complicado isso. Mas são cenas para os próximos capítulos, quando nós formos estudar carta por carta. Muito bem. E aí, finalmente, chegamos ao livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento e é o livro profético. Apocalipse significa revelação. E ele começa dizendo no seu primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. E no livro de Apocalipse, você vai ver Jesus como cordeiro, você vai ver como o cordeiro que foi morto, mas você também vai encontrar no livro de Apocalipse Jesus glorificado. Jesus que já está nos céus e reina absoluto. Não é? Jesus que já está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, aquele que tem nas suas mãos as estrelas, não é? Que são os anjos do Senhor, que são a liderança da igreja, aquele que anda no meio da sua igreja, que são os candelabros. Olha, Jesus está no meio da sua igreja, e como você e eu somos parte da sua igreja, ele anda no nosso meio todos os dias. É no livro de Apocalipse que você tem a concretização de tudo. Lá em Gênesis é o início, em Apocalipse é a concretização de tudo, é o término de todas as coisas. É no livro de Apocalipse que você vai ver os 7 selos serem tirados do livro. É no livro de Apocalipse que você vai ver Jesus tirando o livro da mão de Deus, um pergaminho todo selado com 7 selos, que representa toda a história da humanidade e toda a história de salvação. E lá em Apocalipse vai dizer que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, era digno de abrir aquele livro. E aí, quando João vira para ver quem é aquela pessoa que estava capacitada para ver, para abrir aquele livro, ele vê um cordeiro como que tinha sido morto. Aleluias. É na cruz que o Senhor conquista o direito de abrir o selo da história. Cada selo é o desenrolar de um momento da história até a sua segunda vinda. É no livro de Apocalipse que você vai encontrar as trombetas. No livro de Apocalipse, o número 7 é bem significativo. São 7 trombetas, 7 olhos, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 estrelas. Tudo é no número de 7, que é o número da perfeição. Já o número 6 é o número do homem, dentro da questão dos números, da simbologia dos números na Bíblia. 6 é de homem, que o homem foi criado no sexto dia. Sétimo é da perfeição, foi quando Deus criou todas as coisas e disse que tudo era muito bom. E agora presta atenção, o número da besta é 6, 6, 6. É o número do homem 3 vezes, para mostrar a força da, da, da natureza humana tomada pelas atitudes, pelas artimanhas do diabo para enganar, para operar e para destruir. Lá, ainda aqui no livro de Apocalipse, tem um texto que diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem as palavras desta profecia. Por quê? Porque o tempo está próximo. E o livro de Apocalipse, ele é concluído com um anelo da igreja. Diz: aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, diga vem. Aquele que quer, aquele que deseja, diga vem. Maranata, que significa em grego, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. E é assim, irmãos, que a gente conclui aqui a aula de hoje. Depois de termos passado por toda essa estrutura do Novo Testamento, nos 27 livros, 4 evangelhos, um histórico, 13 cartas de Paulo. Dentre essas cartas tem as escritas às igrejas, as da prisão e as cartas pastorais, temos as cartas gerais e o livro de Apocalipse. E eu quero concluir a aula dizendo para você: anele a volta do Senhor Jesus. Esmere-se no estudo da palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para transformar a sua vida. E a partir daqui, a partir do domingo que vem,
nós já adentraremos aí no livro de Mateus, e aí nós vamos um por um, até chegarmos ao livro de Apocalipse. Não perca. Se você entende que Deus tem abençoado a sua vida através dos estudos que nós temos passado para vocês todos os domingos, compartilhe o link assim que você receber com pessoas, sejam crentes ou sejam não crentes, que você conhece do seu campo de relacionamentos, e testemunhe do poder de Deus sobre a sua vida, para que essa pessoa seja impactada e interessada também em ouvir os estudos, em realizar os estudos e ser também impactada pelo poder de Deus. Muito bem, daqui a pouco vocês receberão um link da nossa sala de tira dúvidas. Eu estarei lá na sala, e aqueles que entrarem na sala, que tiver alguma pergunta a respeito da aula de hoje, eu estarei lá para, com todo carinho, amor, responder aos irmãos. Claro, se eu souber, se eu não souber, eu vou dizer para vocês que eu não sei. Então, Deus abençoe os irmãos, tenham um restante de domingo abençoado, e aqueles que quiserem entrar comigo na sala de bate-papo, pegue aí o link, clique nele e venha comigo daqui a 5 minutos para a gente bater mais um papo sobre a estrutura do Novo Testamento, naquilo que você tenha entendido que precisa de um esclarecimento maior. Deus abençoe os irmãos aí. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.